Olá, meu amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe o que são essas coisinhas aqui? É isso mesmo, são chaves e todas elas têm valor para mim. Essa daqui abre uma gaveta de uma escrivaninha que tenho, essa abre a porta do meu escritório, essa daqui abre o cadeado que tranca o portão ali do escritório, e estas outras três elas abrem algumas portas estratégicas aqui na igreja que às vezes eu preciso utilizar. Então essas chaves elas têm um certo valor, ela tem uma certa importância para mim. Mas lá em casa, dentro de uma gaveta de uma escrivaninha que tenho, tem várias outras chaves que eu nem sei por que guardo. Porque são chaves que não são utilizadas e que na verdade eu nem sei mais o que elas abrem ou o que elas abriram num passado. Então elas não têm valor nenhum. Elas podiam ser descartadas, mas elas estão lá, vão ficando lá, porque vai que eu preciso de uma chave de algum lugar e é justamente uma daquelas lá, né? Mas a maioria delas não tem nenhum valor, nenhuma utilidade. E aí eu pergunto para você, uma chave que você não usa, qual é o valor que ela tem? Ela não tem valor nenhum. Imagine uma porta numa parede lá da sua casa, a qual você deixou de usar. Você não usa mais essa porta, porque você fez uma outra porta no lado, mas resolveu não tirar aquela porta, deixou ela lá trancada, mas não abre mais e talvez nunca mais vá abri-la, e até colocou um móvel em frente a ela. Deixa eu perguntar para você, a chave dessa porta serve de quê? Se você nunca mais vai abrir essa porta. Para abrir a porta, essa chave não serve mais, porque você não vai mais fazer isso. Já decidiu, já assentou no seu coração que você não vai mais abrir aquela porta. E se você não for uma pessoa criativa para dar outro uso a essa chave, então ela não vale nada. Você pode até descartá-la. Agora, o mesmo, meus irmãos, acontece com muitas outras coisas. Se elas não forem usadas, elas não valem nada. Não tem valor algum. E dentre estas coisas, está também a Bíblia que você tem em casa. Você sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, não fará nada por você, a menos que você a utilize? É uma verdade, na qual nós precisamos pensar. Se eu pegar essa Bíblia, colocar lá numa gaveta ou em cima de uma mesa ou numa prateleira e jamais pegá-la para abrir, para a ler, ela não terá serventia nenhuma, ela não fará nada por mim, não terá nenhum valor para mim. Faz algum tempo, meus irmãos, que nós estudamos na igreja sobre o fato de a Bíblia ser a chave mestra para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento espiritual do crente. E naquele estudo nós vimos que a Bíblia é a chave mestra para o nosso crescimento espiritual por algumas razões. Primeiro, porque ela é viva em si mesma. Segundo, porque ela transmite vida. Terceiro, porque ela sustenta a nossa vida espiritual. E quarto, porque ela transforma a vida de quem a estuda, por ser ela a palavra de Deus. Mas tudo isso que dissemos lá naquela ocasião, acerca de cada um desses pontos, vai depender, enfatizamos, de se usamos ou não essa chave para o nosso crescimento espiritual. John MacArthur escreveu um livro, aqui ele intitulou Chaves para o Crescimento Espiritual. E uma dessas chaves é a Bíblia, a chave mestra. E
ele sugere 5 coisas específicas que nós podemos fazer a fim de usar a Bíblia, a palavra de Deus, essa chave tão importante para o nosso crescimento espiritual. Quais são estas 5 coisas? Primeiro, creia na Bíblia. Muito óbvio, né? Porque se você não crê na Bíblia, então você não vai nem estudá-la. Segundo, estude a palavra de Deus. Terceira sugestão de MacArthur, honre a palavra de Deus. A quarta sugestão de MacArthur é que além de honrar a palavra de Deus, você precisa amar a palavra de Deus. E se você amar a palavra de Deus, então você vai dar a ela o seu tempo, a sua atenção, como você faria com qualquer outra coisa de sua afeição, né? O salmista no Salmo 119, verso 97, diz assim: quanto amo a tua lei, ele disse para Deus, e depois ele completou, ela é a minha meditação todo dia. Quer dizer, se eu amo a lei do Senhor, se eu amo a palavra do Senhor, eu vou dar lugar a ela na minha vida diária, eu vou tirar tempo para estudá-la. E a quinta sugestão de MacArthur, meus irmãos, é obedeça a palavra de Deus. Faça o que ela diz. Ouvir a voz de Deus através da sua palavra não é opcional, nem é algo ao qual você se submete quando por acaso tem vontade. Não é obrigatório. Se você é servo de Deus, é obrigatório. O grande avivamento no tempo de Neemias ocorreu quando os homens foram ao sacerdote e disseram a ele que trouxessem o livro, a palavra de Deus existente naquela época. Então renove o seu coração permitindo que a palavra de Deus dirija a sua vida. Meus irmãos, muitas vezes nós oramos por crescimento espiritual, não é verdade? Acontece que as chaves para abrir as portas desse crescimento estão disponíveis a nós. Deus já nos deu estas chaves e uma delas é a palavra de Deus, a chave mestra. Só que nós precisamos fazer uso dessas chaves, porque se nós não usamos, como eu disse no início, elas não farão nenhuma diferença para nós, não terão nenhum valor para nós. Então, faça, ou se você já fez, já é alguém que faz, renove hoje o seu compromisso de estudar diligentemente a palavra de Deus e, principalmente, de praticar aquilo que você estudar nela com a mesma diligência. E que assim, meus irmãos, o Espírito de Deus trabalhe nas nossas vidas, nos abençoando a partir da aplicação dessa palavra, a qual nós vamos estudar diligentemente. Utilize a chave, que é a palavra do Senhor. Amém.